Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Meu nome é Marcos Lacerda. Tenho 36 anos, sou enfermeiro desde os 24 e desde o início da pandemia. Trabalhar em UTI muda a gente. A convivência com a morte, com o medo, com o silêncio cortado apenas pelos bips dos monitores. Tudo isso vai deixando marcas, mas nenhuma tão profunda quanto a madrugada em que um paciente ficou 7 minutos sem batimentos cardíacos e voltou dizendo coisas que me arrepiam até hoje. E o pior, ele não foi o único, era um sábado à noite, aquele tipo de plantão estranho onde parece que o tempo para. Hélio Tavares, 52 anos, deu entrada com um infarto agudo. Era motorista de caminhão, cansado, obeso, hipertenso. O típico paciente de risco. Estabilizamos ele na emergência e, por segurança, o encaminhamos para a UTI. Fui eu quem o recebi na sala 3. Ele estava consciente, um pouco confuso, mas respirando com a ajuda de máscara. Durante a triagem, ele me olhou fixo e disse algo que me deixou desconfortável. Se eu apagar, não tenta me trazer de volta. Promete? Achei que fosse pânico. Segurei a mão dele e respondi com calma. Vai dar tudo certo, Hélio. Você vai sair dessa. Ele sorriu de um jeito estranho. Um sorriso calmo demais. Como se já soubesse de alguma coisa. Às 2h38 da manhã, o alarme do monitor da sala 3 disparou. Corri com a médica plantonista, doutora Érica. Hélio estava em parada cardiorrespiratória. Começamos imediatamente o protocolo de reanimação. Massagem, ambu, adrenalina, choque. Nada. Os minutos passavam. 5, 6, 7. No 7º minuto, quando já preparávamos o atestado de óbito, o monitor apitou. Ritmo sinusal retomado. Hélio voltou à vida, sem sequelas, sem perda de consciência. Improlongada. Ficamos todos chocados. Era improvável, quase impossível, mas o que ele disse depois é o que nunca mais saiu da minha cabeça. Cerca de 20 minutos após a reanimação, Hélio abriu os olhos. Fiquei ao lado dele, segurando sua mão. Ele olhou em volta, como quem confirma se está realmente de volta. Então disse, com uma voz fraca, ele vai voltar. Não era minha hora ainda. Mas ele vai buscar todos vocês. Fiquei paralisado. Perguntei quem era ele. Hélio não respondeu. Apenas fechou os olhos e repetiu. 7 minutos. Ele esperou 7 minutos. Da próxima vez, ele não vai esperar. Nos dias seguintes, Hélio parecia cada vez mais distante. Os exames mostravam melhora. Estava clinicamente bem, mas emocionalmente. Era como se estivesse sempre ouvindo algo. Ele está andando pelos corredores, dizia, com os olhos fixos no teto. Não adianta correr. Começou a se recusar a dormir à noite. Dizia que era quando ele chegava. Quando perguntávamos quem, ele balançava a cabeça e chorava. E então, na madrugada do 4º dia, Hélio faleceu. Sem parada, sem motivo, o monitor simplesmente parou, como se tivesse sido desligado de dentro. Na mesma semana, um jovem de 28 anos chamado Mateus deu entrada com um quadro de embolia pulmonar. Foi para o mesmo leito de Hélio. Sala 3. 2 noites depois, entrou em parada. Paramos tudo. Seguimos protocolo. E adivinha? 7 minutos depois, voltou. E disse a mesma coisa. Ele tá chegando. A médica Érica empalideceu. Ela mesma comentou. Comigo. Marcos, isso já tá me dando medo. Eles estão dizendo as mesmas coisas. Mateus, após o retorno, começou a apresentar episódios de delírio. Dizia ver uma figura escura no reflexo do monitor, parada no canto do quarto. Disse que ela se aproximava toda vez que ele piscava. Curioso e, admito, assustado, comecei a observar os monitores durante a madrugada. De verdade, eu não queria ver nada. Só queria poder dizer para mim mesmo que era paranoia. Mas em uma das madrugadas, às 3h14,
Olhei para o visor do monitor da sala 3 e vi o reflexo de alguém atrás de mim. Virei na hora. Nada. Mas quando olhei de novo, ainda estava lá, parado, imóvel. Pisquei. Sumiu. O caso mais estranho aconteceu com uma paciente chamada Joana, 65 anos. Ela estava bem, em recuperação após uma pneumonia. Também ficou na sala 3. Eu pedi para trocarem de leito, mas disseram que era o único disponível. Na segunda noite, o monitor dela começou a emitir batimentos irregulares, mesmo com ela dormindo. Normalmente tranquila. Desconectamos os cabos para verificar o equipamento e os batimentos continuaram aparecendo no visor. Nessa mesma madrugada, ela teve uma parada súbita. Não conseguimos reverter e quando desligamos os aparelhos, o visor piscou uma última vez e então mostrou por 1 segundo a frase: 7 minutos. Fiz um levantamento por conta própria. Nos últimos 3 meses, 9 pacientes da sala 3 haviam sofrido paradas cardíacas e voltado em exatos 7 minutos. Todos que sobreviveram morreram nos dias seguintes, mesmo com recuperação clínica. Todos diziam frases semelhantes. Ele me deixou voltar. Ele já sabe quem é o próximo. 7 minutos, sempre 7. Cheguei a comentar com o coordenador. Ele pediu para eu parar de espalhar boato. 2 semanas depois, a sala 3 foi interditada por problemas estruturais. Mas o problema nunca foi o quarto, e sim o que está dentro dele. Porque mesmo com a sala lacrada, o painel de emergência do setor continua recebendo alarmes da sala 3, sempre entre 2 e 3 da manhã. Hoje trabalho em outro setor, longe da UTI, mas sempre que ouço o som de monitor cardíaco, minha espinha arrepia, porque eu sei que em algum lugar do hospital ele ainda está esperando, ele que só precisa de 7 minutos. 7 minutos para atravessar a linha que separa a vida da morte. E talvez da próxima vez ele venha por mim. Meu nome é Carla Mendes. Tenho 34 anos e sou técnica de enfermagem há 12. Já vi de tudo em hospital. Gente que chega sem esperança e sai sorrindo, e gente que entra andando e sai dentro de um saco preto. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi durante os 7 dias em que fui colocada como responsável pela ala norte do Hospital São Damião. Uma ala que, teoricamente, estava fechada desde 2016. Tudo começou quando o hospital ficou sem leitos disponíveis. Era julho, inverno pesado, e a emergência estava superlotada. A direção decidiu às pressas reabrir 4 quartos da antiga ala norte, que havia sido desativada após uma reforma que nunca foi concluída. Essa ala ficava num corredor isolado, com piso antigo, cheiro de mofo e janelas altas com vidros embaçados que mal deixavam a luz passar. A pintura descascada parecia ter sido esquecida por todos. Fui escalada para aquele setor porque, segundo o coordenador, eu não reclamava fácil. Na primeira noite, tive que preparar a cama do quarto 407. Ia receber um senhor idoso, chamado Antônio Vasques, com um quadro de insuficiência respiratória moderada. Quando entrei no quarto, o silêncio era estranho. Não era apenas ausência de som, era ausência de presença, como se aquele lugar rejeitasse qualquer forma de vida. Mas fiz meu trabalho. Preparei tudo, ou pelo menos tentei. A cama já estava feita. E havia marcas no colchão, como se alguém ainda estivesse deitado ali. Antônio foi trazido às 8h40 da noite. Eu mesma ajudei a acomodá-lo. Ele era simpático, lúcido e, apesar da fraqueza, fazia piada com tudo. Achei que ia para um quarto novo, não para um cenário de filme de terror, ele disse sorrindo. Eu ri, mas por dentro estava gelada, porque naquele momento ouvi passos. No corredor, mesmo estando sozinha no setor. Quando olhei, o corredor estava vazio. Fechei a porta e ignorei. Até então,
Achava que o pior que podia acontecer era um paciente em parada, mas eu não tinha ideia do que me esperava. Às 3h13 da madrugada, o alarme do botão de emergência do quarto 407 disparou. Corri até lá. Antônio estava de olhos arregalados, suando frio. O oxímetro mostrava batimentos acelerados, mas ele conseguia falar. Tem alguém aqui? Olhei ao redor. Nada. Entrou pela porta, Carla, mas não era gente. Tentei acalmá-lo, apliquei medicação leve, fiquei ao lado dele por quase meia hora. Quando saiu do transe, ele segurou minha mão com força e disse: "Se eu morrer aqui, não me deixa ficar nesse quarto. Me tira daqui." "Jura?" Assenti sem entender. Na manhã seguinte, contei ao médico. Ele disse que era alucinação provocada pela hipóxia, mas não fui convencida, nem um pouco. Na noite seguinte, o botão do quarto 407 tocou de novo. Mesma hora, 3h13 da madrugada. Antônio estava paralisado, olhos fixos no canto do teto. Fui até lá e, sem querer, vi também. Algo passou rápido pelo reflexo do visor do monitor. Uma sombra, rápida, longa, subindo pela parede. "Ela não quer que eu saia", ele sussurrou. Ela me viu. No terceiro dia, coloquei Antônio para tomar banho de leito, enquanto limpava o rosto dele, o espelho antigo do banheiro, que eu nunca tinha reparado direito. Começou a embaçar sozinho, mesmo com a água fria. E no vapor surgiu uma frase escrita com dedo: "Fica." Levei um susto tão grande que derrubei a bacia no chão. Antônio me olhou e disse: "Ela sempre escreve isso, desde a primeira noite." Naquela madrugada, ele entrou em estado crítico, intubação de urgência, saturação despencando. Transferi-o para a UTI, que finalmente tinha um leito. Quando fomos tirar ele do quarto, as luzes do corredor da ala norte apagaram sozinhas, todas ao mesmo tempo, e a maca travou na porta, como se algo a segurasse. Eu juro, parecia que o próprio quarto não queria deixá-lo sair. Forçamos, conseguimos, e eu me senti aliviada, mas só por algumas horas. Antônio morreu às 4h02 da manhã, já na UTI. Voltei ao quarto 407 para retirar os equipamentos usados. A cama estava feita, como se alguém tivesse dormido nela naquela noite, e havia marcas de mãos nas paredes. 4, uma em cada canto, como se alguém tivesse rastejado até o teto. No dia seguinte, o hospital decidiu voltar a fechar a ala norte. Disseram que não era segura. Vazamento de gás, infiltração. Desculpas técnicas. Fui escalada para ajudar a limpar e organizar o setor antes do lacre. Quando entrei no quarto 407, senti um enjoo instantâneo. O cheiro de éter misturado com algo podre. O espelho estava quebrado. E em cima da cama havia uma marca de corpo, como se alguém ainda estivesse deitado ali. Uma colega comentou: "Estranho, né? Ninguém entrou aqui desde a madrugada, mas olha isso, na parede, escrito com o que parecia ser sangue seco. Ele ficou. O hospital lacrou." E mala 2 dias depois. Selaram portas, colocaram placas de interditado. Ninguém mais fala sobre isso. O quarto 407 nem aparece mais no mapa interno. Mas às vezes, em plantões noturnos, enfermeiros dizem que por volta das 3 da manhã, o alarme da sala 407 pisca brevemente no painel, como se o botão de emergência tivesse sido pressionado. Ninguém sabe explicar por quê. Eu pedi transferência depois disso. Fui para a ala de pediatria. Mais vida, mais barulho, menos silêncios impossíveis. Mas nunca mais dormi bem, porque sei que o quarto 407 ainda está lá. Fechado, esquecido, esperando, e que alguém ainda está deitado naquela cama, mesmo que ninguém consiga ver. Meu nome é Renata Almeida. Sou enfermeira há 11 anos. Já vi de tudo nesta profissão. Mas o que aconteceu comigo na UTI do Hospital Municipal de Fortaleza foi diferente de tudo o que você pode imaginar. Não foi um surto, nem estresse. Não.
Foi cansaço acumulado, nem delírio de madrugada. Foi real, e até hoje me pergunto se algum dia vou esquecer. Quando fui transferida para a UTI adulta, logo percebi que havia algo errado com a cama 14. Era o leito mais afastado, num canto onde a luz nunca funcionava direito. Trocavam a lâmpada toda semana, mas ela sempre voltava a piscar. As paredes ao redor pareciam mais frias, mesmo com o ar-condicionado centralizado. Ninguém gostava de passar muito tempo ali. No primeiro dia, comentei com a técnica Letícia que o ambiente da cama 14 parecia estranho. Ela apenas respondeu: "Só não fica olhando muito tempo para a cama quando estiver vazia. Ela não gosta." Aquilo ficou na minha cabeça, mas achei que era brincadeira. Um jeito de tornar o plantão menos pesado, até que eu mesma vi, era madrugada. Tudo calmo. O único paciente na cama 14 era uma senhora idosa, entubada, sedada, estável. Fui até lá para checar o soro. Ao me aproximar, senti o ar gelar. E então, vi. Tinha alguém sentado na cadeira ao lado da cama. Uma mulher. Vestia uma camisola de hospital. Estava com a cabeça baixa, o cabelo cobrindo o rosto. A princípio, achei que fosse um familiar, mas aquilo era impossível. Não havia visitantes naquela hora. "Senhora!" chamei, quase sem voz. A mulher levantou a cabeça. Não consigo descrever. O rosto era apagado. Os olhos eram 2 buracos escuros, e o sorriso, se é que aquilo era um sorriso, parecia rasgado, como se não tivesse fim. Pisquei. Dei 2 passos para trás. Quando olhei de novo, a cadeira estava vazia. No dia seguinte, a idosa morreu. A causa foi uma parada cardíaca inesperada. Não conseguimos reanimá-la. Nada fora do comum na ficha. Mas o que me perturbou foi o monitor. Mesmo com todos os cabos retirados, ele ainda mostrava batimentos fracos, como se alguém ainda estivesse ali. Chamamos a equipe técnica. Verificaram tudo. Nada de anormal. Desligaram o aparelho. Ao religá-lo no final do dia, os batimentos estavam lá de novo, mas a cama estava vazia. Nos plantões seguintes, comecei a observar um padrão. Paciente que ia para a cama 14 não durava mais que 2 ou 3 dias. Gente jovem, gente idosa, casos simples e casos complexos. Não importava, todos morriam. E quase sempre do mesmo jeito. Parada súbita, falência múltipla ou simplesmente paravam de respirar. Os monitores, mesmo depois da morte, continuavam mostrando sinais vitais. Às vezes fracos, às vezes fortes. Uma enfermeira disse ter visto o gráfico formar uma curva idêntica à de um bebê chorando. Isso às 4 da manhã. Um dia, o Dr. Paulo me contou que passou perto da cama e ouviu alguém chamar seu nome. Pensou que era a paciente, mas ela estava sedada. Outra vez, a técnica. Andréia desmaiou no meio do plantão. Quando acordou, jurou que sentiu alguém encostar na sua nuca e sussurrar: "Você é a próxima." Ela pediu afastamento no mesmo dia. O pior aconteceu quando uma jovem, Mariana, de 27 anos, foi colocada na cama 14 após uma cirurgia simples. Na primeira noite, estava tudo normal. Na segunda, ela acordou gritando, tentando arrancar os tubos, desesperada. Disse que havia alguém debaixo da cama olhando para ela. "Ela está embaixo, tira ela daqui. Ela vai me levar, precisamos sedá-la." Na manhã seguinte, Mariana morreu de embolia pulmonar. O monitor permaneceu com batimentos. Depois de meses convivendo com aquilo, pedi transferência. Mas antes de sair, levei uma câmera infravermelha emprestada de um amigo, daquelas usadas em investigações paranormais. Instalei discretamente voltada para a cama 14. Deixei gravando por uma noite inteira. Quando revi as imagens no dia seguinte, minhas mãos tremiam. Às 2h47 da madrugada, uma sombra se formou no canto da cama. Ela cresceu, tomou forma. Era ela, a mulher da camisola. A figura caminhou até a cabeceira da cama, inclinou-se e
Sussurrou algo no ouvido da paciente. 2 minutos depois, a paciente morreu. Mostrei o vídeo a um colega. Ele não disse uma palavra. Apenas se levantou, foi até a chefia e pediu para ser realocado. Apaguei as imagens. Nunca contei para ninguém, além de você, que está lendo isso agora. A cama 14 ainda está lá. Ainda recebe pacientes. Ainda mata. Se um dia você precisar ser internado em um hospital e ouvirem falar da cama 14, não aceite, recuse, saia dali, porque ela nunca fica vazia por muito tempo. E se você deitar ali, talvez seja o próximo corpo que ela vai querer manter conectado ao monitor, mesmo depois da morte. Meu nome é Juliana. Tenho 29 anos, sou enfermeira desde os 22 e trabalho no Hospital Universitário em São Paulo. Sempre me considerei uma pessoa cética. Nada de fantasmas, alma penada, essas coisas. Cresci ouvindo minha avó falar em espírito, mas achava que era coisa de gente antiga, até começar a trabalhar na ala 5C do hospital, até conhecer a mãe que nunca foi internada. A ala 5C é onde ficam os casos clínicos mais graves, principalmente idosos. São quartos amplos, iluminação fria e silêncio constante, como se o próprio hospital tivesse medo de incomodar quem está ali. Eu entrei para a equipe fixa da 5C no final de 2021, bem depois da pandemia. Era um período relativamente calmo, mas com muitos pacientes debilitados, precisando de cuidados constantes. Na minha primeira semana, uma enfermeira mais velha, a dona Teresa, me deu um conselho. Quando ouvir canto de ninar no fim do turno, não siga o som. Como é? Perguntei confusa. Só ignora e termina seu trabalho. Vai por mim? Achei que ela estava brincando. Só que na semana seguinte eu ouvi, era quase meia-noite. Eu estava anotando as medições de um paciente quando escutei um canto baixinho, suave, uma voz feminina, afinada, cantando uma cantiga antiga. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. O som vinha do fim do corredor, onde ficava o quarto 509, que naquele momento estava vazio. Fui até lá devagar. O canto cessou assim que cruzei a porta. A luz tremeluziu por um segundo, mas fora isso, nada. Voltei para minha sala com os pelos do braço arrepiados. Comentei com uma colega, a Paula. Ela parou, me olhou séria e disse: "Você também ouviu?" Achei que fosse coisa da minha cabeça. Depois, descobri que vários funcionários já haviam escutado o canto em noites diferentes. Sempre o mesmo trecho, sempre vindo do mesmo ponto do corredor. Uma técnica chegou a relatar que viu, de relance, uma mulher de camisola branca caminhando entre os quartos, cantando baixo. Quando foi atrás, não havia ninguém. Chamaram até a segurança, verificaram as câmeras, nada. Na terceira semana, fui escalada para cuidar dos quartos finais do corredor, incluindo o 512, onde um senhor com Alzheimer estava internado. Seu nome era Olavo, e ele vivia repetindo as mesmas frases. Algumas não faziam sentido, mas outras me deixavam inquieta. "Ela não vai embora, moça. Ela tá cantando para ele dormir." Perguntei quem era ela. Ele apontou para o teto. "A moça de branco, a que perdeu o bebê. Ela dorme aqui, sabe? Quando todo mundo vai embora." Na madrugada seguinte, enquanto verificava o soro das 3 da manhã, ouvi passos leves, não barulho de chinelos ou sapatos. Passos descalços, arrastando lentamente pelo chão encerado. Quando olhei para o vidro da janela do quarto 513, vi o reflexo. Uma mulher, de costas para mim, com o cabelo solto, longo, a camisola hospitalar coberta por uma mancha escura na região do ventre. Ela embalava os braços como se carregasse um bebê invisível. Me escondi. Não tive coragem de seguir. Quando olhei de novo, não havia mais ninguém. Com o tempo, notei um padrão estranho.
Pacientes que estavam nos quartos finais do corredor, principalmente os do 509 ao 515, começavam a ter delírios idênticos. Todos diziam que havia uma mulher que aparecia à noite, cantando. Alguns sorriam, outros choravam. Um deles, o Sr. Aníbal, dizia que ela sentava na poltrona do quarto e contava histórias. Ela me chama de meu pequeno, mas eu tenho 82 anos. Ele dizia com lágrimas nos olhos. 2 noites depois, Aníbal faleceu. E quando fui recolher as coisas dele, a poltrona do quarto estava morna, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Um enfermeiro da madrugada, Rodrigo, jurou que viu pegadas molhadas surgirem sozinhas no chão do corredor, como se alguém tivesse saído do chuveiro e caminhado descalça. Disse que seguiu as marcas até a porta do quarto 510. Quando abriu, estava vazio. No chão, apenas uma fralda de bebê dobrada. Certa manhã, ao fazer a arrumação da ala, encontrei algo deixado no parapeito da janela do quarto 509. Um chocalho antigo de madeira com fita azul desbotada. Nunca tinha visto aquele objeto no hospital. Levei até a supervisora, que o guardou no setor de achados e perdidos. Na noite seguinte, o mesmo chocalho estava de volta no mesmo lugar. O mais assustador aconteceu num plantão de sábado. Código: azul no quarto 511. Correria, manobra, desfibrilador, adrenalina. Perdemos o paciente. Enquanto preenchíamos a papelada, o monitor cardíaco da cama, já desligado, começou a emitir um som de batimento leve. Chamamos a manutenção. Não havia motivo técnico. E então ouvimos, pela caixinha de som do monitor, o som de alguém cantando: "Dorme, neném!" Foi nesse dia que pedi para trocar de ala. Hoje estou na ala pediátrica. Tem mais vida, mais barulho, menos silêncio. Mas, de vez em quando, em madrugadas muito quietas, juro que escuto um canto distante, baixinho, suave, vindo não se sabe de onde. "Dorme, neném, que a cuca vem pegar." E aí me lembro do que Dona Teresa me disse. Quando ouvir canto de ninar no fim do turno, não siga o som. E eu nunca mais segui, porque a mãe que nunca foi internada ainda está lá, procurando o filho que talvez nunca tenha existido. Meu nome é Daniel Melo. Sou fisioterapeuta respiratório. Trabalho há 9 anos em hospitais públicos de Recife. Nunca fui do tipo impressionável. Cresci em meio à rotina pesada da saúde. Plantões intermináveis, cheiro de éter impregnado. Nas roupas, morte sendo só mais um número no turno da madrugada. Mas tudo mudou quando fui realocado temporariamente para a UTI do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, na ala respiratória. Um setor que até hoje, mesmo reformado, ninguém quer assumir de noite. E agora eu entendo por quê. Fui deslocado para cobrir férias de um colega durante 3 semanas. A ala era antiga, com leitos mal distribuídos, corredores estreitos e iluminação fraca. Ficava no 4º andar, isolada do restante do hospital por uma rampa. Os boatos sobre o setor eram velhos. Alguns diziam que houve um incêndio ali anos atrás. Outros falavam em negligência, morte de pacientes, processos engavetados, mas o que me chamou a atenção logo na primeira noite foi o silêncio. Silêncio absoluto. Sem tosses, sem conversas, sem a algazarra habitual dos acompanhantes ou dos próprios pacientes. Só o som dos ventiladores mecânicos e as respirações. Cada leito tinha seu número. O leito 7 estava desativado, sem paciente, coberto por um lençol. Mas, ao passar por ele na primeira ronda, eu juro, ouvi alguém respirando ali. Respiração ofegante, irregular, como se lutasse por ar. Chequei 2 vezes. Não havia ninguém, nenhum aparelho ligado, nenhum tubo conectado. Mesmo assim, o som estava lá. Grave, quase animal. Falei com a técnica de enfermagem. Ela desviou o olhar. Esse leito
Às vezes faz barulho mesmo. A gente finge que não ouve. Os outros funcionários evitavam o leito 7. Faziam a ronda mais rápido ao passar por ele. Alguns até davam uma volta maior, fingindo que esqueciam. Uma noite, o enfermeiro Maurício me disse: teve uma paciente que se jogou da cama, 8 jurando que tinha alguém sufocando ela, saindo debaixo do leito 7. Eu ri, tentando não demonstrar que aquilo já estava mexendo comigo. Mas na noite seguinte, tive minha própria experiência. Eram quase 3 da manhã. Estava indo checar os ajustes no respirador do leito 5. Ao passar pelo 7, percebi algo estranho. O ar ao redor parecia mais frio, e uma espécie de névoa leve cobria a cama, como vapor de respiração em dia frio. Parei. Escutei com atenção. A respiração estava mais intensa, como se alguém chorasse com dificuldade para respirar. E então senti o bafo quente no meu pescoço. Virei com tudo. Nada. Dona Zuleide, de 76 anos, era uma das pacientes do leito 6. Estava internada por conta de uma pneumonia grave, mas lúcida e comunicativa. Um dia, durante a sessão de fisioterapia, ela me segurou pela mão e disse: "Moço, tem gente que respira ali, mas não é viva, não." Tentei rir, mudar de assunto, mas ela ficou séria. Quando eu era menina, minha avó dizia que a respiração é a última coisa que fica, mesmo quando a alma já foi embora. Talvez por isso ele ainda esteja aí. Ela morreu 3 dias depois, sem aviso. O monitor apenas parou. Resolvi testar algo. Numa madrugada qualquer, peguei o estetoscópio e me aproximei do leito 7. Toquei o colchão, o lençol e coloquei a campânula do aparelho sobre o travesseiro vazio. O som que ouvi não era humano. Era como se várias respirações se sobrepusessem. Gemidos, ofegos, tosses engasgadas. Afastei o aparelho com um susto. E então ele caiu no chão. Quando fui pegar, percebi que as palhetas que ficam dentro do ouvido estavam molhadas. Na semana seguinte, a UTI ficou lotada. Sem leitos disponíveis, a supervisora mandou internar uma nova paciente no leito 7. Tentei argumentar. Fui até ela, disse que era melhor remanejar. Ela respondeu com um sorriso forçado: "Aqui é hospital público, Daniel. Cama vazia é luxo." Colocaram uma moça jovem, nome Yasmin, 29 anos. AVC hemorrágico. Estável, apesar do quadro grave. Na primeira noite, Yasmin parecia bem. Mas na madrugada, o monitor disparou. Saturação despencando, ritmo cardíaco caótico. Chegamos a tempo de reverter. Mas, enquanto entubávamos, ela murmurava uma única frase: "Ele está respirando por mim. Ele está puxando meu ar." Curioso e já obcecado, tentei acessar os registros antigos do leito 7. O sistema mostrava falhas, dados corrompidos, nome de pacientes desaparecidos, um ou outro número de prontuário sem identificação. Falei com um técnico de informática. Ele me disse que, estranhamente, os arquivos do leito 7 sempre travam o sistema. Como se tivesse uma interferência. Nunca entendi, mas parei de tentar arrumar. Interferência como? Como se alguém ainda estivesse logado, mesmo morto. Na penúltima noite do meu plantão naquela ala, adormeci numa cadeira ao lado do posto de enfermagem. Estava exausto, sonhei, ou achei que estava sonhando, que alguém se abaixava atrás de mim e encostava o rosto no meu pescoço. Eu não conseguia me mover, estava paralisado, a respiração quente, ofegante, doente, acordei suado, com as roupas molhadas. O estetoscópio que estava no meu bolso agora estava no chão, embaixo do leito 7. Yasmin morreu na 3ª noite. Sem motivo clínico aparente. Parada cardiorrespiratória, sem causa identificável. O que nos perturbou de verdade foi o que a enfermeira encontrou no prontuário, logo depois. Um bilhete rasgado, preso entre as folhas. Nele estava escrito, com caligrafia tremida: "Ele só respira porque rouba o ar dos outros."
2 dias depois, por coincidência ou não, a ala foi fechada para reforma. Vazamento de gás, disseram. Infiltrações, problemas técnicos. Mas até hoje, mesmo reformado, o leito 7 não é usado. Está lá, com a cortina sempre fechada. Mas os técnicos dizem que, de vez em quando, o monitor do ponto de oxigênio apita sozinho, indicando fluxo ativo. E às vezes, os profissionais de madrugada ainda ouvem a respiração. Não conto isso para assustar, nem para chamar atenção. Escrevo porque preciso dividir esse peso com alguém. Porque mesmo longe daquele hospital, às vezes ainda escuto a respiração. Ao meu lado, quando estou sozinho em casa. Baixa, constante, como se alguém estivesse deitado atrás de mim, compartilhando o mesmo ar. E eu me pergunto, será que o que respira lá pode seguir a gente? Porque no fim, talvez a coisa mais assustadora não seja a morte, é aquilo que continua respirando depois dela. O Hospital São Gabriel havia fechado suas portas há anos. Localizado em uma pequena cidade do interior, o prédio agora estava em ruínas, coberto por trepadeiras e envolto em um silêncio assustador. Mas as histórias sobre o hospital nunca desapareceram. Algumas pessoas diziam que, mesmo abandonado, ainda era possível ouvir vozes ecoando pelos corredores. Outras juravam ter visto luzes acesas no prédio em noites de lua cheia. A lenda mais famosa, no entanto, falava de um paciente idoso que certa noite entrou no hospital buscando ajuda, mas nunca saiu. Tudo começou em uma noite chuvosa de 1987. O relógio marcava 23 horas e 45 minutos, e a tempestade fazia as janelas do hospital tremerem. A emergência estava quase vazia. Apenas 2 enfermeiras e um médico estavam de plantão. Os 3 estavam conversando na sala de descanso quando ouviram o som de passos no corredor. O som era lento, arrastado, como se alguém estivesse com dificuldade para caminhar. A porta da emergência se abriu, e ali, parado no batente, estava um homem idoso. Ele usava roupas simples e estava completamente encharcado. Seus olhos, fundos e cansados, fixaram-se no médico. "Por favor, eu preciso de ajuda", disse. Ele, com uma voz baixa e rouca, o médico Dr. Maurício, imediatamente correu para ajudá-lo. Pegou o homem pelo braço e o levou até uma das macas da emergência. As enfermeiras Amanda e Júlia começaram a preparar os equipamentos para examiná-lo. "O que aconteceu, senhor?", perguntou Maurício enquanto o idoso se deitava na maca. O homem demorou a responder. Ele olhou para o teto por alguns segundos antes de murmurar: Algo está errado comigo. Eu sinto que minha hora está chegando." Enquanto Amanda verificava os sinais vitais do paciente, Júlia percebeu algo estranho. "Doutor, a temperatura dele está muito baixa, 28 graus. Isso não é possível. Ele estaria em hipotermia profunda." Maurício franziu a testa. Pegou o estetoscópio e tentou ouvir os batimentos cardíacos do idoso. Por um momento, ele achou que o aparelho estava com defeito, porque não ouvia nada. Mas então, o idoso segurou seu braço com uma força surpreendente para alguém da sua idade. "Não se preocupe, eu sei que não tenho muito tempo", disse ele, olhando diretamente nos olhos do médico. Antes que Maurício pudesse responder, as luzes da emergência começaram a piscar. As enfermeiras trocaram olhares nervosos. O gerador do hospital era antigo e quedas de energia não eram incomuns, mas algo naquela situação parecia diferente. "Eu vou buscar o prontuário para registrar a entrada dele", disse Amanda, tentando afastar o nervosismo. Quando Amanda saiu da sala, sentiu um calafrio inexplicável. O corredor parecia mais escuro do que o normal, e o som da chuva lá fora parecia distante, abafado. Ao se aproximar do balcão de recepção, ouviu algo que a fez parar. Era o som de passos, mas não havia ninguém ali. Ela olhou em volta, chamando pela colega. "Júlia,
Sem resposta. Amanda tentou ignorar o desconforto e pegou o formulário de entrada do paciente. Quando voltou para a sala de emergência, encontrou o médico e Júlia parados, olhando para o idoso com expressões estranhas. "O que foi?" perguntou Amanda entrando na sala. Ele simplesmente se sentou e começou a falar coisas que não fazem sentido, respondeu Júlia, nervosa. O idoso agora estava sentado na maca, olhando para a janela, como se estivesse observando algo que ninguém mais podia ver. Ele começou a falar: "Vocês sabem que este hospital está cheio, não sabem? Cheio de pessoas que nunca saíram daqui. Elas ainda estão por aí esperando." Maurício tentou acalmá-lo. "O senhor está seguro. Aqui, não se preocupe. Vamos cuidar do senhor." O idoso soltou uma risada baixa, mas havia algo perturbador nela. "Seguro? Ninguém está seguro aqui. Este lugar está amaldiçoado." Antes que alguém pudesse responder, as luzes da sala piscaram novamente e, de repente, se apagaram completamente. O som da chuva sumiu e tudo ficou em silêncio absoluto. Júlia pegou a lanterna de emergência, iluminando a sala. O idoso ainda estava na maca, mas agora ele sorria. Seus olhos, antes cansados, pareciam escuros, quase negros. "Vocês estão sentindo, não estão? Eles estão chegando." De repente, um som ecoou pelos corredores. Era como o som de várias vozes, sussurrando ao mesmo tempo. Amanda apontou a lanterna para a porta, mas o corredor estava vazio. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Júlia, sua voz tremendo. Maurício tentou manter a calma. Ele olhou para o idoso. "Quem está chegando? Do que o senhor está falando?" O idoso apenas apontou para a porta. A porta da emergência se abriu lentamente, embora não houvesse vento. Amanda gritou quando viu uma sombra passar rapidamente pelo corredor. Não havia ninguém lá, mas a sensação de que algo estava observando era inegável. Maurício decidiu que precisava tirar o idoso dali. Ele tentou ajudá-lo a se levantar, mas o homem parecia mais pesado do que antes, como se estivesse preso à maca. "Você não pode me tirar daqui", disse o idoso com a voz cada vez mais grave. "Este hospital não é só um prédio, é um portal. E eu sou a última peça que faltava." As vozes nos corredores ficaram mais altas, quase ensurdecedoras. Agora pareciam gritos de agonia. A lanterna de Júlia começou a falhar, e por um momento a sala ficou completamente escura. Quando a luz voltou, o idoso não estava mais na maca. Em vez disso, a maca estava vazia, e no lugar onde ele estava sentado, havia apenas uma mancha, escura como sangue seco. "Onde ele foi?" gritou Amanda, olhando ao redor. As vozes pararam de repente. O silêncio voltou, mas era um silêncio pesado, opressor. Maurício apontou para o corredor. Ele foi para lá. Eles decidiram seguir o corredor, embora cada passo fosse tomado por um medo crescente. No final do corredor, encontraram a porta de um antigo depósito entreaberta. Ao entrarem, viram o idoso parado no centro da sala. Ele olhou para eles uma última vez, com um sorriso frio. "Agora vocês sabem a verdade. Este hospital pertence a eles, e um dia vocês também pertencerão." Antes que alguém pudesse reagir, o idoso simplesmente desapareceu diante de seus olhos. As luzes do hospital voltaram e o som da chuva lá fora se tornou audível novamente. No entanto, algo estava diferente. Amanda, Júlia e Maurício sentiram como se algo tivesse mudado para sempre. No dia seguinte, o hospital fechou suas portas sem nenhuma explicação oficial. Todos os funcionários pediram demissão e o prédio foi abandonado. Até hoje, moradores da região dizem que em noites de tempestade é possível ver um homem idoso entrando no hospital. Ele nunca sai e as vozes ainda podem ser ouvidas, ecoando pelos corredores vazios. O Hospital Esperança foi construído em 1948,
no topo de uma colina isolada, cercado por uma floresta densa. Inicialmente, o hospital era um símbolo de progresso para a pequena cidade de São Miguel, prometendo atendimento de alta qualidade em uma época em que os recursos médicos eram escassos. Durante anos, milhares de pessoas passaram por lá em busca de cura. Mas o que ninguém sabia é que, desde o início, algo estava errado naquele lugar. Pacientes frequentemente relatavam ouvir sussurros vindos das paredes. Enfermeiros sentiam calafrios repentinos, mesmo nos dias mais quentes do verão. E médicos juravam ter visto vultos cruzando os corredores. Mas como o hospital estava sempre lotado e a demanda era alta, esses relatos eram ignorados, tratados como imaginação ou resultado de cansaço. Tudo mudou em 1973, quando um evento marcante transformou o Hospital Esperança em um dos lugares mais temidos da região. Naquela época, o hospital estava no auge de sua operação. Mas havia um lugar dentro do prédio que ninguém gostava de frequentar: a ala B, localizada no 3º andar. Originalmente, a ala havia sido projetada para ser um setor psiquiátrico. Porém, após uma série de incidentes violentos, ela foi desativada e usada apenas para armazenamento de equipamentos. Funcionários evitavam subir ao 3º andar. Diziam que, ao entrar na ala B, era impossível não sentir um peso no peito, como se o ar ali fosse mais denso. Alguns afirmavam ouvir passos, enquanto outros sentiam uma presença invisível os observando. Tudo piorou em outubro de 1963, quando o hospital recebeu um novo grupo de médicos residentes. Entre eles estava o jovem Dr. Elias, um cético convicto, que costumava zombar das histórias contadas pelos enfermeiros. Para provar que não havia nada de errado na ala B, ele decidiu passar uma noite lá sozinho. Elias subiu ao 3º andar às 22 horas, levando apenas uma lanterna e um bloco de anotações. Ele pretendia passar algumas horas documentando qualquer fenômeno estranho que pudesse presenciar. À meia-noite, os seguranças ouviram um grito vindo do 3º andar. Quando subiram para verificar, encontraram Elias sentado no chão, tremendo e incapaz de falar. Ele segurava o bloco de anotações, mas as páginas estavam cobertas de rabiscos que pareciam desesperados. Círculos, símbolos e algo que parecia um olho desenhado repetidamente. O médico foi internado no mesmo hospital e ficou em estado catatônico por semanas. Ele só conseguiu falar novamente meses depois, mas o que disse foi suficiente para fazer muitos funcionários pedirem demissão. Elias afirmou que, enquanto estava na ala B, ouviu passos ao seu redor, mesmo estando sozinho. Quando tentou sair, a porta parecia trancada, embora não houvesse chave. Ele viu sombras se movendo e, no canto de um dos quartos, uma figura encapuzada o observava repetindo as palavras: "Você nunca deveria ter vindo aqui." Após o incidente, a direção do hospital lacrou a ala B permanentemente, mas os eventos estranhos não pararam. Nos anos seguintes, relatos sobrenaturais aumentaram. Pacientes em outros andares começaram a ver figuras sombrias nos espelhos dos banheiros ou refletidas nas janelas. Alguns disseram que sentiam mãos invisíveis puxando seus cobertores durante a noite. Em 1981, o Hospital Esperança fechou suas portas após um incêndio misterioso atingir o 3º andar. Ninguém soube dizer como o fogo começou, mas testemunhas afirmaram que ele se espalhou de maneira anormal, como se tivesse vida própria. Felizmente, o prédio foi evacuado a tempo, mas o hospital nunca foi reaberto. Com o passar dos anos, o prédio foi sendo engolido pela floresta. Janelas quebradas, paredes cobertas de musgo e lendas que circulavam entre os moradores locais fizeram do lugar um destino popular para caçadores de fantasmas e curiosos.
Em 2015, um grupo de 4 amigos decidiu visitar o Hospital Esperança. Eles eram fascinados por histórias de terror e queriam gravar um vídeo explorando o local, acreditando que poderiam capturar algo sobrenatural. Os amigos chegaram ao hospital pouco antes do pôr do sol. A fachada imponente do prédio abandonado era coberta por trepadeiras e as janelas pareciam olhos vazios observando-os. Armados com lanternas, câmeras e gravadores de áudio, eles entraram. No início, tudo parecia tranquilo. Encontraram corredores empoeirados, salas com equipamentos médicos enferrujados e documentos espalhados pelo chão. Mas, conforme anoitecia, a atmosfera do lugar começou a mudar. Um dos amigos, Daniel, percebeu que o ar estava ficando mais frio, embora fosse verão. Outro, Mariana, disse que sentia como se estivessem sendo observados. O grupo tentou rir das sensações, mas todos estavam visivelmente nervosos. Eles finalmente decidiram subir ao 3º andar, o famoso andar da ala B. Quando chegaram lá, a tensão aumentou. As paredes estavam cobertas de fuligem do incêndio e o cheiro de queimado ainda pairava no ar, mesmo décadas depois. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, ouviram algo que os fez parar. Passos. Era um som claro vindo do final do corredor. Mas quando apontaram as lanternas, não havia ninguém. Tentando manter a calma, continuaram andando. Ao passarem por uma porta parcialmente aberta, Mariana parou de repente. "Tem alguém ali dentro", sussurrou ela. Os outros olharam para onde ela apontava. Dentro da sala, algo parecia se mover nas sombras. Daniel, o mais corajoso do grupo, entrou com a câmera em mãos. Mas assim que cruzou a porta, ouviu um sussurro bem próximo ao ouvido. "Saia." Ele congelou. E então a porta se fechou sozinha. Os amigos começaram a bater na porta, tentando tirar Daniel dali, mas ela não se movia. Do outro lado, Daniel gritava que algo estava puxando suas pernas. Ele descreveu sentir mãos geladas segurando seus tornozelos, impedindo-o de se mover. Quando finalmente conseguiram arrombar a porta, encontraram Daniel no chão, com marcas de arranhões profundas nas pernas. Ele estava em choque, murmurando repetidamente: "Ela está vindo." Assustados, os amigos decidiram sair imediatamente do hospital. Mas, enquanto desciam as escadas, ouviram um som que os deixou apavorados. Risadas distorcidas ecoando pelos corredores. Quando finalmente alcançaram a saída, Daniel parou de repente. Ele apontou para uma das janelas do 3º andar e começou a gritar: "Olhem, ela está lá!" Os outros olharam, mas não viram nada. Apenas Daniel parecia enxergar uma figura feminina parada na janela, vestindo algo que parecia um uniforme de enfermeira antigo. Eles entraram no carro e partiram, mas depois daquele dia, Daniel nunca mais foi o mesmo. Ele passou a ter pesadelos constantes e dizia ouvir a mesma voz, sussurrando para ele todas as noites. Poucos meses depois, ele desapareceu sem deixar rastros. Até hoje, o Hospital Esperança permanece de pé, escondido pela floresta e pelo tempo. Muitos dizem que em noites de lua cheia é possível ver luzes acesas nas janelas do 3º andar e ouvir vozes chamando por ajuda. Mas uma coisa é certa: para aqueles que ousam entrar lá, a pergunta não é se algo vai acontecer, mas quando. Era uma noite chuvosa, quando as portas do Hospital São Benedito se abriram bruscamente. O relógio na recepção marcava 3h12 da manhã. E a emergência estava vazia, apenas com a enfermeira Larissa e o médico Dr. Ricardo de plantão. A chuva intensa fazia sombras dançarem nas paredes enquanto um trovão ecoava ao longe. Larissa levantou os olhos do balcão e viu uma figura parada na entrada. Era uma menina, não devia ter mais que 10 anos, com um vestido branco encardido e os cabelos longos e molhados grudados no rosto. Mas o que realmente chamou a atenção foi o que ela segurava:
Uma boneca antiga, de porcelana, com olhos grandes e um vestido vermelho desbotado. A menina entrou lentamente, apertando a boneca contra o peito. Larissa sentiu um arrepio subir por sua espinha. "Querida, você está sozinha? Onde estão seus pais?" perguntou Larissa, tentando manter a calma. A menina levantou a cabeça e olhou diretamente para a enfermeira. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, e a única coisa que disse foi: "Minha boneca está doente. Vocês podem cuidar dela?" O Dr. Ricardo, que ouvia tudo de sua sala, saiu para ver o que estava acontecendo. Ele olhou para a menina e então para Larissa, claramente confuso. "Bonecas não ficam doentes, querida. Mas e você? Está machucada? Como chegou aqui?" A menina não respondeu. Ela apenas estendeu a boneca para o médico. Ricardo hesitou, mas pegou o brinquedo em suas mãos. A boneca era estranha. Fria demais, como se tivesse sido feita de um material que não parecia porcelana comum. Seus olhos eram grandes e vítreos, e por um momento Ricardo jurou que eles se moveram sozinhos. Larissa tentou acalmar a situação. "Qual é o seu nome, querida? Podemos ligar para seus pais?" A menina olhou para ela com um olhar vazio e disse: "Eu já estive aqui antes, mas vocês não lembram de mim." Antes que alguém pudesse perguntar mais alguma coisa, as luzes do hospital piscaram violentamente. Quando voltaram ao normal, a menina havia desaparecido, mas a boneca ainda estava na mão do médico. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou Larissa, olhando em volta. Como ela sumiu assim? Ricardo estava tentando manter a racionalidade, mas algo dentro dele dizia que aquela noite estava longe de ser normal. Larissa pegou o telefone para chamar a segurança, mas a linha estava muda. Foi quando ouviram um barulho vindo do corredor. Um ruído seco, como algo batendo repetidamente no chão. O som vinha da sala de pediatria, que estava vazia naquela noite. O médico e a enfermeira se entreolharam, hesitando por um momento antes de decidirem investigar. Ao se aproximarem da porta da pediatria, sentiram um cheiro estranho no ar. Um odor de algo antigo, misturado com algo podre. Ricardo empurrou lentamente a porta e, quando a lanterna iluminou o interior da sala, Larissa soltou um grito abafado. A boneca estava sentada no centro da sala, mas eles tinham deixado a boneca na recepção. Ela agora estava com a cabeça levemente inclinada para o lado e um sorriso sutil parecia ter surgido em seus lábios de porcelana. O coração de Larissa disparou. Como ela veio parar aqui? Antes que Ricardo pudesse responder, todas as portas dos armários da sala se abriram de uma só vez, com um estrondo ensurdecedor. E, entre os ruídos, eles ouviram algo pior, uma risada infantil, baixa, distante. O pânico tomou conta da enfermeira. "Nós precisamos sair daqui agora!" Ela puxou Ricardo pelo braço e os dois correram de volta à recepção. O hospital estava estranhamente silencioso. Larissa olhou para o relógio na parede e sentiu o estômago revirar. Ainda eram 3h12 da madrugada. O tempo não estava passando. Ricardo olhou para a boneca na mesa da recepção e percebeu algo aterrorizante. Agora, seus olhos estavam voltados diretamente para eles. Foi então que ouviram novamente a voz da menina vinda de algum lugar do hospital. "Ela não quer que vocês vão embora." A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. As luzes piscaram mais uma vez. Por um momento, tudo ficou escuro. E quando voltaram, a menina estava em pé no final do corredor. Mas agora, seu rosto estava diferente. Seus olhos estavam completamente pretos. E ela estava sorrindo. O desespero tomou conta dos dois. Eles correram até a porta de saída, mas para o horror de Larissa, ela não abria. "Não! Isso não está acontecendo!" Ricardo pegou uma cadeira e tentou quebrar o vidro, mas o objeto bateu e caiu no chão como se tivesse atingido o aço.
Eles estavam presos. Foi então que olharam para trás. A menina agora estava a poucos metros deles, e ela não estava sozinha. Atrás dela, sombras começaram a surgir. Figuras altas e magras, com rostos distorcidos, começaram a emergir das paredes. A voz da menina ecoou pela recepção. Vocês cuidaram tão bem dos pacientes, agora vão cuidar deles para sempre. A última coisa que Larissa e Ricardo viram foram as sombras se aproximando rapidamente, então tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, quando a equipe do turno diurno chegou ao hospital, encontrou a recepção vazia. Larissa e Ricardo nunca mais foram vistos. As câmeras de segurança mostraram apenas estática durante toda a madrugada. Mas, em cima da mesa da recepção, havia um único objeto deixado para trás: a boneca.